Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião da FABEM, Fraternidade Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. É com muita alegria que estamos aqui novamente e vamos dar prosseguimento, pedindo a todos que já providenciem a água, a garrafa ou o copo de água, como desejarem, para no decorrer da reunião a espiritualidade já trabalhar na nossa água. E vamos agora chamar a Mônica para fazer a nossa leitura preparatória. Boa tarde a todos. Boa Me tarde, ouve, Mônica. Fátima? Sim. Nós vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel. A lição de hoje é no campo social, lição 131, página 279. Ele respondeu e disse-lhes: dai-lhes vós de comer. Marcos, capítulo 6, versículo 37. Diante da multidão fadigada e faminta, Jesus recomenda aos apóstolos: dai-lhes de comer. A observação do mestre é importante quando realmente poderia ele induzi-los a recriminar a multidão pela imprudência de uma jornada exaustiva até o monte, sem a garantia do farnel. O mestre desejou, porém, gravar no espírito dos aprendizes a consagração deles ao serviço popular. Ensinou que aos cooperados do Evangelho, perante a turba necessitada, compete tão somente um dever, o da prestação de auxílio desinteressado e fraternal. Naquela hora do ensinamento inesquecível, a fome era naturalmente do corpo, vencido de cansaço, mas ainda e sempre vemos a multidão carecente de amparo, dominada pela fome de luz e de harmonia, vergastada pelos invisíveis açorragues da discórdia e da incompreensão. Os colaboradores de Jesus são chamados não a obscurecer com pessimismo, não a perturbá-la com a indisciplina ou a imobilizá-la com o desânimo, mas sim a nutri-la de esclarecimento e paz, fortaleza moral e sublime esperança. Se te encontras diante de povo com o anseio de ajudá-lo, se te propões contribuir na regeneração do campo social, não te percas em pregações de rebelião e desespero. Conserva a serenidade e alimenta o próximo com teu bom exemplo e com a tua boa palavra. Não ouvides a recomendação do Senhor. Dai-lhes de comer. Eu vou convidar a Juliana para a nossa prece inicial. Boa tarde, Fatinha, me ouve? Boa tarde, escuto sim. Boa tarde a todos. Mestre Jesus, de infinita bondade e misericórdia, agradecemos por estarmos aqui, por mais essa oportunidade de entendermos e aprendermos a trilhar os caminhos do teu exemplo e do teu amor, Mestre. Pedimos que nos ilumine nessa tarde, que possamos ter a companhia da espiritualidade bondosa que vem nos ajudar, nos inspirar e nos instruir. Que seja uma tarde de muita sintonia, de vibrações elevadas e de muita paz. Assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Bom, hoje nós teremos uma palestra com a nossa querida Ilcimar, que participa do NEP,
NEP é o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, e o NEP que a Ilcimar faz parte é o Caminho da Luz, a Caminho da Luz, certo, Ilcimar? Sim, você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, Ai, graças a Deus. Sim, NEP é Caminho da graças Luz, a... Patinga. Graças a Deus. Mas você fala de São Paulo hoje, não é verdade? Estou em São Paulo. Tem 15 dias hoje que eu estou morando em São Paulo. Sim. Mas então, Ilcimar, é com muita alegria que a gente te recebe, essa palestra que eu estou muito curiosa para ouvir, para aprender sobre essa parábola importante. Sinta-se abraçada por todos da FABEM e estamos muito felizes com a sua presença. Ah, muito obrigada. Bom, gente, eu vou começar pedindo desculpas. Como eu falei, eu sou analfabete. Eu acho que sua câmera está fechada. A câmera? Está fechada? Não. Não está não, não está não. Ok. Eu sou analfabete e o meu celular deu um problema aqui, porque ele está na acessibilidade. Eu não consegui tirar, não, mas houve uma manobra que não minha, com certeza, da espiritualidade, o que funcionou. Então, isso é que importa, né? Mas Sim, com certeza. sim, estou muito feliz de estar aqui com vocês. É mais uma oportunidade de trabalhar para Jesus. É uma forma de estudar mais um pouquinho, né? E seguir essa luz. Então, podemos começar? Sim, pode começar. Palavra com você já. Sim, hoje o tema pedido, então, foi Marta e Maria, né? Você sabe Tema... que eu pedi esse tema para o João, e aí ele me falou de você, né? Eu já te conhecia lá do grupo NEP, mas porque eu falei, ai, João, quero muito aprender sobre esse tema, e depois eu te conto por quê. Aí ele falou que você fez esse estudo maravilhoso. Aí me passou seu telefone. Nossa, estou muito feliz, Ilcimar. Eu também. Que bom, espero superar, ou pelo menos atender a sua expectativa, né? Com Mas certeza. as Martas e as Marias nos tempos atuais, né? Então, vamos começar com a passagem do Evangelho que fala sobre isso. Essa passagem está em Lucas, no versículo 10, 38 e 42. Então, olha, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a parte boa, a boa parte, e esta não lhe será tirada. Essa passagem ou perícope, ela está relatada somente por Lucas, e logo após a parábola do bom samaritano. Então, ela está entre a parábola do bom samaritano e nem muito longe da crucificação. E eu fico muito feliz quando eu faço um estudo de Lucas, porque é um dos evangelistas que eu mais gosto. Lucas era um homem instruído, não conheceu Jesus, então ele escreveu, tudo que ele escreveu através dos olhos de Paulo e de Maria. Então, assim, esses olhos maternais, né? Então, eu entendo que o evangelho dele é um pouco mais sentimental, exatamente porque não foi pelos olhos dele, né? Sim pelos olhos de um grande amigo e da mãe do Mestre Jesus. Então, para mim, isso faz uma diferença. Então, olha, para que nós possamos entender essa passagem, lógico que sempre nós nos perguntamos o que Jesus quis nos ensinar com isso. Né? O que Jesus quis nos ensinar com essa passagem? Então, para que nós possamos entender, nós vamos dar uma destrinchada nessa passagem.
Vocês fiquem à vontade também para logo após o término, fazerem os seus comentários e as suas observações, que a Fátima combinou comigo que nós faríamos a palestra ou o estudo e logo após teríamos um tempinho para discutir. Como eu atrasei, eu não sei se nós vamos ter esse tempo mais, né? Mas, olha, para entendermos a situação, nós temos que localizar onde aconteceu isso. Então, ó, na primeira parte do versículo, o evangelista Lucas descreve a localização do fato. Né? Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Onde era esse povoado? Esse povoado era uma vila chamada Betânia, localizada a 3 quilômetros de Jerusalém, na estrada de Jericó, que nós bem conhecemos por causa da passagem do bom samaritano, que acontece lá também. Na segunda parte, Jesus, então, identifica a casa... Desculpa, na segunda parte, Lucas identifica a casa que Jesus visitaria. Qual que era a casa? Certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Essa mulher chamada Marta, ela era proprietária da casa. Ela era uma viúva, onde morava com seu irmão Lázaro e sua irmã mais nova, Maria. Não era... Jesus hospedou nessa casa por várias vezes, porque realmente Jesus era muito amigo deles, e eles de Jesus, né? Tanto que no Evangelho de João, na passagem da ressurreição de Lázaro, lá no versículo 5, João escreve assim: ora, amava Jesus a Marta, sua irmã Maria e Lázaro. Então, uma declaração de amor mesmo, né? Jesus era amigo deles. Era não, né, gente? Continua sendo. Então, olha, Marta recebe em sua residência nada menos que Jesus e seus discípulos, né? Porque eles vinham caminhando, então não era só Jesus. E que visitas, né? Visitas ilustres, que ela conhecia Jesus, ela amava Jesus e reconhecia como seu mestre e salvador. Qual de nós não se preocuparia em receber essa visita? É um questionamento que nós podemos discutir depois, né? Então, vamos observando esses questionamentos. Qual de nós não se preocuparia em receber Jesus e seus amigos bem? Então, olha, pensando como Marta, claro, Marta, boa anfitriã, naquela época, culturalmente, a mulher tinha a obrigação de servir, de cuidar da família, de educar os filhos, né? Com certeza, essa Marta, ela corre para arrumar os assentos para todos, arranjar uma água, um refresco, um vinho ou um suco, para deixar esses visitantes o mais confortável possível. E Maria, provavelmente, obedecendo a um comando de Marta, ela pode até ter lavado os pés dessas visitas, porque era comum, era um costume da época, as visitas chegarem e o dono da casa ou alguém, por ordem dele, lavar os pés dos visitantes, porque esses visitantes vinham caminhando, e vinham caminhando a pé, numa estrada de poeira, numa estrada de chão. Então, chegavam com os pés muito sujos. Né? E nós vamos ver daqui a pouco que tem outra passagem aí que Maria também lava os pés de Jesus novamente. Então, pode ser que isso tenha acontecido. Isso era um costume judaico. Então, vamos, olha, os personagens. O primeiro personagem é Marta. O segundo, tinha ela uma irmã chamada Maria. Então, a segunda personagem é Maria. E esta quedava-se assentada aos pés de Jesus e ouvir-lhes os ensinamentos. Então, olha, Maria, primeiro, quem recebe na porta de Jesus é Maria. Então, Jesus entrou, sentou-se e ela também sentou com ele e com seus companheiros. E, com certeza, iniciaram uma roda de conversa, porque era isso que Jesus fazia. Onde ele chegava, ele não perdia tempo em dar sua aula, né? Em educar aqueles que estavam ali dentro do Evangelho, dentro dos ensinamentos, né? de Deus e dos profetas. Então, olha, e Jesus, nós precisamos lembrar que Jesus era bem conhecido naquela vila, porque ele era amigo daquela família.
Então, olha, com certeza, ouvindo já os ensinamentos de Jesus, não foram só Jesus e os visitantes, não foram só os visitantes que vieram com Jesus ou os apóstolos. Com certeza, os vizinhos também chegaram para ouvir, por curiosidade, para falar, para entender um pouco aquele homem tão diferente. Então Maria, naturalmente como todos, sentou-se aos pés do mestre e curiosa em aprender suas lições. É possível que nós, neste momento, até Marta possa ter se acomodado naquele minuto ali de cumprimentar todo mundo, é possível. Então, nós temos que ver que Maria, que Marta, também possa ter tido esse minutinho com Jesus, né? Gente, me desculpe um pouco a tosse, porque eu estou num pós-Covid, então estou ainda com essa pequena sequela de um pouco de tosse. Então, de vez em quando, eu dou uma tossidinha. E Marta, enquanto Maria estava lá sentadinha, esperando ouvir o mestre, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Marta, como anfitriã, tinha a obrigação de receber e servir bem a sua família e os visitantes, porque ela era a mulher da casa, ela era responsável por isso, né? E ela, muito zelosa, dedicada, com uma mente feminina, e as mulheres que estão aí podem me falar, e até os homens que podem falar também de suas mães, companheiras e amigas que conhecem bem, como que funciona a mente de uma mulher? Não é? Uma mulher consegue imaginar e realizar inúmeras situações. Né? Então, Marta devia estar... deve ter sido para ela esse momento um momento de muita tribulação, de muito desespero. Ela deveria estar com o olho nos ensinamentos de Jesus e o outro lá na mesa. Não é? Imaginando se a casa estava em ordem, se todos estavam à vontade, se ela tinha como alimentar todas aquelas pessoas, fazendo as contas e visualizando lá o depósito dela, o que tinha, o que ela podia, como ela faria, toda aquela alimentação, né? Toda aquela comida para que as pessoas ficassem felizes e satisfeitas, né? E como ela cozinharia sozinha para tantas pessoas. Isso nós estamos nos colocando no lugar de Marta, né? Usando a empatia e imaginando que é isso que passou na cabeça dela. Então, olha, como servir a sua visita extraordinária? Do bom e do melhor. Não é isso que nós fazemos na nossa casa? Quando nós recebemos uma visita, principalmente uma visita que nós amamos? Então, imagine, nós recebemos aí, vamos pôr aí um filho. Aí nós vamos lá, arrumamos a mesa, colocamos os melhores talheres, as melhores louças. Agora, imagina se abre a porta e encontra com Jesus e os discípulos. Apesar que Marta sabia que eles iriam para lá. Mesmo assim, é de enlouquecer, pensando como uma mulher e a dona da casa, a anfitriã. Marta tinha que fazer alguma coisa. Né? Ela não era hora de ouvir Jesus. Era hora de alimentar as 13 visitas e todos os presentes. Então, olha, e num ato de, talvez, total descontrole, total desespero, mas também de grande intimidade com Jesus, ela dirige ao mestre e faz o seguinte pedido: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ela faz essa pergunta num misto de desespero, não é? E com certeza ela esperava que ele usasse a sua autoridade moral e ordenasse, repreendesse Maria e fizesse com que Maria ajudasse naquele momento, que ela tanto necessitava de mais uma mão na cozinha. E Maria continuava, né, totalmente tranquila, enquanto Marta se esvaecia em preocupação e responsabilidade com esses afazeres domésticos. Ela tinha que reagir. Seria uma total vergonha se a anfitriã não desse conta de cumprir suas obrigações, servindo a todos, né, do bom e do melhor. E Marta, não satisfeita só com a pergunta que ela faz, ela fala assim com Jesus: ordena-lhe, pois que venha ajudar-me.
Olha, ela praticamente dá uma ordem para Jesus, né? Ordena-lhe que venha me ajudar. Ela faz uma pergunta incrédula, não é? Você não acredita, eu não acredito que você está vendo a Marta aí e eu não... E não repreende Marta e não manda ela vir, né, fazer me ajudar aqui. Então, olha, e ela deve ter imaginado assim, até mesmo o mestre, que é justo em todas as suas atitudes, não vê meu desespero, né? Ainda permite que a sua irmã, que tem a obrigação de ajudá-la, fique aí quietinha, tranquila, ouvindo, enquanto eu estou aqui morrendo, desesperada. Então, ela praticamente impõe a Jesus que deu uma ordem a Marta. Agora, olha, o estranho é por que Marta reclama com Jesus e não com Maria? Por que Marta simplesmente não vai lá e fala assim, Maria, levanta daí, porque ela tinha esse direito. Ela era a irmã mais velha, ela tinha autonomia. Né? Será, mais um questionamento, será que Maria tinha uma autoridade espiritual sobre Marta? Por isso Marta não deu aquele toque nela ali de ordem para ela? Agora, nos colocando de novo naquela sala como um visitante, nós podemos entender também que Marta pode ter tentado chamar a atenção de Maria, como nossas mães e nossos irmãos faziam conosco quando éramos mais novos ou crianças. Não é? Ela pode ter dado uma piscada para Maria, feito um aceno com as mãos, com a cabeça. Minha mãe geralmente chegava pertinho da gente assim, dava um beliscão, quando ela queria que a gente fizesse alguma coisa sem a visita ouvir o que ela queria. Pode ser que Marta tenha feito isso. Então, é também mais um questionamento. Imagine também, neste momento, o olhar sereno e meigo de Jesus, enxergando a alma de Marta, né? Porque Jesus conhece o nosso coração, e percebendo aquele turbilhão de pensamento, aquele desespero de Marta, aquele turbilhão de sentimentos, né? E que ela estava vivenciando. Com certeza, Jesus deve ter sentido uma enorme compaixão daquela pessoa que ele tanto amava, né? Aquela criatura que tanto era cara ao coração dele. Ele deve ter sentido muita compaixão por Marta. De forma que Jesus olha para ela e fala o seguinte: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Aqui, a nossa protagonista deve ter entrado em choque. Sabe quando nós estamos muito nervosos, desesperados, e alguém chega e fala com você assim, calma, fica calma. Aí você fica mais desesperada ainda. O que Jesus quer dizer? Aí, com certeza, Marta deve ter pensado assim, o que ele quer dizer comigo? Que não devo preocupar em servi-lo bem, que não devo preocupar em fazer o almoço, parece que é o jantar, porque já deveria ser a tardinha. Né? E a minha reputação como anfitriã? O que irão dizer? Que eu não sirvo bem nem ao meu Senhor. Essa não era a resposta que ela esperava de Jesus. Com certeza, ela ficou um pouco frustrada, assim. Aí, voltando para nós. Quantas vezes em nossa vida nos encontramos assim? Né? Numa situação de tamanha confusão mental, onde o raciocínio lógico, onde a razão não acontece. Não conseguimos encontrar uma saída de forma nenhuma. E nos sentimos abandonados até mesmo por Deus. Quantas vezes nós todos não passamos por isso? Quem nesta sala hoje não passou por isso um dia? Então, olha, Marta deve ter se sentido a pior das pessoas e a mais desiludida. Com certeza foi assim que ela se sentiu. Jesus, nós temos que lembrar uma coisa, Jesus não repreendeu Marta, nem um minuto, por ela estar preocupada em servi-los. Ele falou de forma a acalmar seu coração, reorganizando seu pensamento e canalizando as suas ideias. Porque nós só conseguimos fazer isso quando nós nos acalmamos, né? Canalizando as suas energias de forma que ela se acalmasse e achasse uma solução. E assim um equilíbrio emocional. Somente assim Marta conseguiria encontrar solução para o problema que tanto afligia. Somente assim, quando ela se acalmasse.
Então, olha, podemos concluir daí que Jesus deu a solução para Marta. E numa paz celestial, né? Assim, nunca imagino o mestre de outra forma, né? Uma paz, uma serenidade, o amor em pessoa, né? E numa forma de pacificar aquele conflito entre as duas irmãs, Jesus entrega a solução para o problema de Marta. Aí no versículo 42 ele fala assim: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Aí está a resposta de Jesus para Marta. Agora, essa resposta, ela tem duas implicações. Isso ao meu ver, viu, gente? Talvez vocês vejam até uma outra. Numa primeira interpretação, Jesus poderia ter tentado mostrar a Marta o seguinte: Marta, por que você está tão atribulada? Não precisa disso. Você está certa. Precisamos nos alimentar. Talvez Jesus não precisasse do alimento material, mas todas as outras pessoas naquela sala precisavam. Então, com certeza, ele falou, estamos chegando de viagem, estamos cansados, com fome, precisamos mesmo beber e comer para descansar, para começar a nossa tarefa de novo, né? Amanhã. E o pão é necessário para que o nosso corpo sobreviva. Nós não temos ainda como sobreviver sem o alimento. Mas não precisa enlouquecer, né, Marta? Faça uma refeição simples. Pode ser que aquilo que ele falou, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, faça uma refeição simples, um pão com água. Que isso era um prato simples para eles naquela época, um prato que todas as famílias comiam, de fácil preparação. Nós não somos exigentes. Muito pouco é necessário para nós. Que seja uma coisa só. Ou seja, ou mesmo que você tiver aí, está ótimo, não precisa se preocupar. E nós somos de casa, né? Nós somos amigos. Em nenhum momento Jesus falou que Marta estava errada ou não entendeu sua situação. Mesmo porque ele conhece o coração de cada um de nós. Ele sabia o que estava passando na cabeça de Marta e ele consolou, dizendo essas palavras, lembrando que o próprio Jesus se preocupava em alimentar as pessoas. Nós conhecemos muito bem a passagem da multiplicação dos pães. Naquele momento, ele não deixou que aquele povo descesse a montanha com fome. Então, isso era uma preocupação para ele. Então, ele sabia que Marta não estava errada. Numa segunda interpretação, e com certeza a mais provável, pensando no lado espiritual, nós podemos entender, se necessário, só uma só coisa, da seguinte forma: Marta, esqueça as coisas materiais e se importe mais com as coisas do reino de Deus. Preocupe-se em espiritualizar-se. Aproveite da situação. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Essa é uma oportunidade ímpar e única. Talvez Jesus não estaria mais com elas ali. Ele sabia o que iria acontecer. Apesar que ele teve ainda mais 2 encontros com as irmãs Martas e com Lázaro, né? Então, ele dá aquela dica, uma só coisa é necessária. Preocupe-se com o pão espiritual, né? Aquele que vai alimentar a sua alma para essa vida e para todas as outras. Mas, voltando a ser Marta, qual de nós não agiria igual Marta? Qual de nós não agiria igual Marta? E refletimos até agora sobre como que funcionou a cabeça de Marta. Agora nós vamos refletir um pouco como funcionou o coração de Maria. Porque enquanto Marta é a pura razão, a Maria é pura emoção. Então, são 2 antagonistas, né? Pensando como Maria. Maria era uma adolescente, né? Uma irmã mais nova. Com certeza, bastante espiritualizada. Apaixonada pelos ensinamentos do mestre, porque ela já sabia que aquilo seria o que de mais importante ela teria na vida. E viu naquela oportunidade de se embriagar no que mais acreditava, e sendo falada pela maior autoridade no assunto. Era simplesmente imperdível.
como para nós também é, quando nós temos a oportunidade de ouvir alguém, um mestre aí da doutrina espírita, aquele estudioso que nos traz tanto ensinamento, e nós ficamos ali embevecidos, né, com aquela fala, com aquela pessoa. E Maria estava assim diante do Mestre Jesus. Então, quem é Maria? A jovem displicente, que não se preocupou com a irmã desesperada em receber as visitas com dignidade? Outros questionamentos que nós podemos rever depois. A adolescente, como as de hoje, que a adolescência sempre foi a mesma em todos os anos, né, com algum risco de fazer aquilo que acha que se pode, né? Então, essa adolescente como as de hoje, que não preocupa com a etiqueta de receber bem uma visita, ou aquela que só estava interessada nos ensinamentos. Maria poderia ter agido de forma diferente? Maria poderia ter agido de forma diferente? Vamos lembrar disso também. Com esses questionamentos, nós finalizamos a passagem, onde Jesus fala o seguinte, terminando a resposta de Marta, a segunda parte do versículo 42. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Alguém tem dúvida que Maria escolheu a boa parte? Claro que ela escolheu a boa parte. Aliás, ela não escolheu a melhor parte, ela escolheu a única parte. Maria ficou com o conhecimento que transforma, com a verdade que liberta. Aquilo que adquirimos e fixa no nosso espírito imortal, que é o conhecimento. A partir da hora que nós aprendemos, nunca mais ele será esquecido. Talvez ele adormeça, mas ele vai ser acordado na hora certa. Né? Aquela aprendizagem que nos faz mudar de comportamento e nos impulsiona para quê? Para a nossa evolução moral. Quem ouve Jesus muda de comportamento e muda sempre para melhor. Não tem como ser diferente. Não é qualquer dia que nós temos um encontro com Jesus. E Maria sabia disso. Não é qualquer dia, não foi qualquer um que conseguiu ter esse encontro com tanta intimidade. E Maria sabia que teria que aproveitar o máximo possível. Talvez ela não tivesse outra chance. Maria era também aquela menina muito inteligente, espiritualizada. Maria foi aquela tão espiritualizada ao ponto de, pouquíssimo tempo antes da crucificação, ela ungir os pés de Jesus com um perfume ou um óleo raro. E ela enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, num reconhecimento de superioridade moral do mestre, no reconhecimento daquele homem como o seu salvador e o seu mestre. E enquanto Maria fazia esse ato sublime de amor, de fé, de dedicação, onde estava Marta? Servindo a mesa. Isso está lá em João 12. Então, até esse momento, não mudou muita coisa. Né? Não mudou muita coisa. Então, olha, Maria escolheu conhecer as verdades. Agora, vamos analisar Maria, no nosso ponto de vista carnal e cheio de defeitos, hein, gente? Maria escolheu as verdades, conhecer as verdades, mas lhe faltou a sabedoria. Ao ficar prostrada, Maria não percebeu o sofrimento de sua irmã. Ela poderia ter aliviado a sua irmã? Poderia, e até mesmo acalmado Marta. Quem sabe, apesar de mais nova, ela poderia ter orientado Marta naquela empreitada, né? Naquele momento de desespero. Ela poderia ter falado, Marta, calma, nós vamos dar conta, fica tranquila, o mestre é de casa, o mestre é nosso amigo. O que a gente colocar na mesa, ele vai entender, não precisa desesperar. E outra, eu estou aqui, né? Sou seu apoio, sou sua irmã. Você não está sozinha. Era só isso que Marta precisava ouvir. Então, olha, nós não estamos aqui no papel de advogado, né? Entre aspas, do diabo. Nós não estamos aqui nem para defender e nem para acusar nenhuma das irmãs.
O que nós estamos aqui para aprender ou para entender a questão do equilíbrio e da prioridade, que foi o que faltou nas duas. Se nós uníssemos a Marta e a Maria, seria a perfeição de mulher, o sonho, né, de todas nós. Então, olha, Haroldo nos fala que Jesus não usou uma vírgula, ponto ou palavra em vão. O encontro com as irmãs, por isso que eu comentei lá no princípio, que essa passagem vem depois da parábola do bom samaritano, porque nada é fora da harmonia. O encontro com as irmãs, com Maria e Marta, se deu logo após a parábola do bom samaritano. O que o samaritano fez? O samaritano supriu as necessidades materiais daquele homem, que estava caído na beira da estrada, né? Desmaiado e cheio de ferimentos. Não era isso que Marta estava tentando fazer em relação às suas visitas? Suprir as suas necessidades materiais? O samaritano cuidou daquele homem, limpou suas feridas e levou para uma taberna. Marta estava tentando alimentar aquelas pessoas, imaginando que elas realmente estavam com muita fome e muito cansadas, porque andaram muito e a pé. Enquanto Maria ignorou essas necessidades. Será que Maria agiu bem? Mas nesta mesma parábola tem um segundo ensinamento para a nossa reflexão. No início da parábola, Jesus conversa com o doutor da lei. E nessa conversa, ele define o seu único mandamento. O doutor da lei, numa forma até de fazer uma pegadinha com Jesus, fala com ele assim: o que eu faço para herdar o reino dos céus? E Jesus devolve para ele a pergunta: o que diz na sua lei? Aí o doutor responde: amarás o Senhor teu Deus e amará o teu próximo. Ou seja, o doutor sabia a resposta. Vejamos essa ordem, então. Amar a Deus e depois ao próximo. Naquele momento, Marta deveria prestar atenção primeiro nas verdades divinas e depois nas coisas materiais. Não que nós devamos viver uma vida de contemplação, porque a nossa vida aqui é trabalho, muito trabalho, até mesmo pela nossa sobrevivência. Nós não podemos nos ocupar somente da nossa sobrevivência. É questão de prioridade. Nós vivemos hoje no mundo de Marta, né? Nós vivemos hoje no mundo de Marta, num ativismo total, numa correria, e fazemos 2, 3 coisas ao mesmo tempo, e pegamos 3, 4 funções na casa espírita, ainda temos o nosso trabalho remunerado, ainda temos a nossa casa, a nossa família, e o vizinho que precisa de uma ajuda. Nós vivemos nesse ativismo. Tudo é para ontem. Mas é por causa desse ativismo que nós perdemos a inspiração do alto. Né? Que acontece o quê? Com a contemplação, com a oração, com a calma, com a serenidade. Então, tem que haver um equilíbrio entre o trabalho e o amor. Não são as asas do que Emmanuel sempre nos falou, e tão conhecida, não é? As duas, que para nós termos a nossa evolução moral, nós precisamos das 2 asas para chegar lá. Quais são essas 2 asas? A do sentimento, que é o amor, e a da sabedoria, conhecimento. Então, nós temos que casar o trabalho com o aprendizado. Então, olha, lá no livro Domínios da Mediunidade, de André Luiz, ele fala o seguinte: sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante do nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para o cisma. Então, olha, o que ele quer nos dizer? Que sem trabalho, sem a prática do bem, sem estudo, sem esforço,
nós não vamos chegar ao alto. Então, o trabalho e o estudo e o nosso esforço, a nossa boa vontade é que vai nos fazer voar o mais alto possível, o mais próximo de Jesus, não é? Então, olha, precisamos mesmo trabalhar o trabalho de Marta e o conhecimento e a contemplação de Maria. Dom Helder observou que nós devemos ter as mãos trabalhadoras de Marta e a sede de conhecimento de Maria. Então, a nossa definição aí, né? Dom Helder foi muito feliz nessa frase. As mãos trabalhadoras de Marta e a sede de conhecimento de Maria. Jesus, em nenhum momento, falou que era errado Marta preocupar-se com a alimentação daquelas pessoas que estavam ali famintas. Em nenhum momento Jesus repreendeu Marta, em nenhum momento ele falou que Marta estava errada e que Maria estava certa, ou o contrário. Mas ele falou que ela poderia administrar as duas coisas. Não é? Ele também em nenhum momento falou que Maria não deveria apoiá-la, não. Em nenhum momento ele falou com ele, não, Marta, Maria está certa, você também deveria estar aqui sentada ouvindo. Nem em um minuto ele falou isso. Então, olha, quando nós priorizamos o correto, o restante Deus nos capacita a realizar sem desespero. Então, é questão de prioridade. Então, olha, o ativismo de Marta é o que nos desorienta, nos incapacita, nos atormenta a mente, ao ponto de não encontrarmos a saída. A nossa mente fica tão atribulada, tão cheia de pensamentos e rápidos, que a resposta não vem. Porque nós não temos a calma para perceber a intuição que vem do alto, para perceber que os nossos irmãos sempre estão do nosso lado, nos dando as ideias, mas nós não conseguimos. Então, olha, só com a confiança, com a calmaria, a mansidão e a tranquilidade de Maria que nós conseguimos nos conectar com o alto. Daí surgindo todas as soluções para os nossos problemas, isso em qualquer setor da vida. Então, definitivamente, nós precisamos de ser Marta e precisamos de ser Maria. E se nós somos Martas, nós temos que ter uma Maria ativa ao nosso lado, que no momento certo esteja ali para nos dar a mão, nos sustentar, nos acalmar. E se nós somos Maria, nós precisamos nós precisamos de uma Marta ao nosso lado, para que nos dê de vez em quando uma cutucada e fale, olha, você precisa reagir nesse sentido aqui, não é só contemplar, não, tem que trabalhar também. Então, olha, temos que unir as duas. Quem sabe nós aprendemos isso. Perguntaram para Haroldo Dutra, numa palestra, eu não me lembro onde foi, porque há muitos anos que eu assisti. Foi num congresso, aliás. Uma senhora mandou um bilhetinho para ele assim, como eu faço para conhecer Jesus da forma que você conhece? Aí o Haroldo respondeu da seguinte forma, nós chegamos na casa espírita e quando nós vemos aquilo tudo e achamos que nós estamos atrasados na vida, que até hoje eu não fiz nada, agora eu tenho que fazer tudo para compensar essa encarnação, aí nós pegamos todos os trabalhos que tem na casa. Né? A gente entra na evangelização, no estudo do ESG, na campanha do quilo, lá na ajuda lá com o lar ou com a casa ou com o local que a casa apoia. Nós queremos fazer o estudo da mediunidade e queremos assistir as palestras, queremos palestrar também. Tudo enquanto é trabalho que aparece, a gente pega. Aí Haroldo fala da seguinte forma, fala da seguinte forma, chega um momento que nós devemos... Então, quando nós trabalhamos dessa forma, nós estamos entrando na doutrina, né? Quando nós chegamos. Chega um momento que a gente precisa parar, não é parar de trabalhar, não, né? Acalmar a situação e deixar a doutrina entrar em nós. Esse entendimento que vem de dentro para fora. E como é que a doutrina vai entrar em nós? Nos nossos estudos. A gente tentando aprender e apreender os ensinamentos do Cristo
mas principalmente colocando ele em prática. Então, olha, quando a gente começa a deixar esse entendimento entrar em nós, aí sim nós estamos realmente conhecendo Jesus. Então, nós precisamos trabalhar esse ativismo da Marta e precisamos de estudar, entender, refletir, receber as orientações do alto. Essa contemplação de Maria é trabalhar, mas sabendo por que nós estamos trabalhando e para quê. Somente assim nós conheceremos o Jesus que Maria também conhecia naquela época. Então, olha, será que Marta aprendeu a lição? Então, nós vimos que, pelo menos em 3 encontros, Jesus com Marta e Maria. Primeiro, no primeiro encontro, é essa passagem de hoje. No segundo encontro, é na lavagem, quando Marta e Maria encontram Jesus, e Maria unge os pés de Jesus e enxuga com os cabelos. E no terceiro encontro, na ressurreição de Lázaro, que é o irmão das duas, né? Nesse encontro, ele é primordial para a gente entender que Marta aprendeu a lição. Então, olha, quando Lázaro, entre aspas, morre, e elas mandam um recado para Jesus que o irmão tinha morrido, e Jesus ainda demora, acho que parece que 2 dias para chegar no local. Quando Jesus aponta lá na estrada, quem é que vai correr no encontro dele? Dessa vez não foi Maria, foi Marta. E quando ela chega próxima a Jesus, ela tem um diálogo que, segundo João, nosso amigo, é um dos diálogos mais emocionantes do Novo Testamento. Ela fala assim: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha como que ela acredita, como ela tem fé, né, nas palavras de Jesus. E logo após, Jesus responde assim: quem vive em mim jamais morrerá. Porque ele estava falando que eu sou a ressurreição, aquela parte que ele fala isso aí, né? Então ele fala: quem vive em mim jamais morrerá. Crês nisso? E ela responde: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que vem ao mundo. Pronto. Nesse momento aqui, Marta teve toda a redenção dela. Ela demonstrou toda a sua fé, a sua esperança nos ensinamentos do Mestre. Ali, ela não restou dúvida que ela aprendeu a lição. E ela continuou sendo aquela Marta que devia trabalhar muito, mas entendendo os ensinamentos do Mestre. Então, qual que é o nosso desafio hoje? É incorporar a cabeça e as mãos de Marta e o coração de Maria em nós. E sempre lembrando que todos nós aqui somos espíritos em evolução. Marta estava num grau de evolução, Maria estava no outro. Mas isso não quer dizer que um não possa apoiar o outro. E é nesse apoio, nessa vivência de quem está um pouco à frente, puxando quem está atrás, é que nós vamos evoluindo. Porque nós só evoluímos assim, um com o outro. Não é? Então, esse desafio aí de saber, de ser Marta, as mãos de Marta, trabalhadoras, as mãos firmes, que todos nós precisamos para essa evolução espiritual, mas também esse coração de amor de Maria, de querer e de estar sentada ao lado do Mestre. Tem uma frase de um autor que chama Timberhawk. Eu não sei se é assim que pronuncia bem, mas é mais ou menos assim que escreve. Ele escreveu a seguinte frase: você não pode acalmar a tempestade. Por isso, pare de tentar. Mas você pode acalmar a si mesmo até a tempestade passar. Então, olha, se eu não posso resolver o problema que está me atormentando, que está deixando a minha caindo meus cabelos, vamos nos acalmar. Pare de tentar, vamos nos acalmar. E quando esse turbilhão de pensamento, esse desespero passar, aí sim, a solução vai vir, porque a solução vem do alto. Nós não estamos sozinhos, não estamos abandonados, nós podemos ser Marta com equilíbrio, com prioridade,
e podemos ser Maria também, com vontade de aprender, de estar ao lado do Mestre. Então, sejamos mesmo a Marta que trabalha e a Maria que estuda e apoia quem necessita na hora certa. Bom, gente, acho que eu estou aí dentro do horário e estou aqui disponível para a gente ter uma conversa, uma roda de conversa agora, e vocês podem ficar à vontade. É isso, Mar. Está me ouvindo? Estou, sim. Isimar, esse seu estudo, né, que eu ouvi no NEP, pelo NEP, a todo momento me lembra um capítulo dos Mensageiros, o capítulo Ouvindo Impressões, porque muitas vezes na maioria das vezes, a gente coloca desculpa nos afazeres que temos, tanto de casa quanto no profissional, para não nos apegarmos mais, não assumirmos responsabilidades no campo espiritual. Então, a gente sempre coloca desculpa nos filhos, no marido, na esposa, tanto, né? Por aí. E toda vez que eu escuto você falando, mas vem muito esse capítulo. Você me permite rapidamente mostrar aqui essa parte? Muitos grupos se mantinham em palestras interessantes e educativas, observando eu que quase todos comentavam as derrotas sofridas na Terra. Então, uma senhora comenta, então eram pessoas lá no plano espiritual comentando sobre a derrota delas na encarnação. Então, fiz quanto pude, exclamava uma senhora simpática. No entanto, os laços de família são muito fortes. Algo se fazia ouvir sempre com voz muito alta em meu espírito, compelindo-me ao desempenho da tarefa. Mas... E o marido? Amâncio nunca se conformou. Se os enfermos me procuravam no receituário comum, agravava-se-lhe a neurastemia. Se os companheiros de doutrina me convidavam aos estudos evangélicos, revoltava-se ciumento. Que pensam vocês? Chegava a mobilizar minhas filhas contra mim. Como seria possível, em tais circunstâncias, atender às obrigações mediúnicas? Então, veja bem, né? Eram muitos apelos da casa e ela não conseguia, ela sentia que ela tinha uma tarefa a ser cumprida, ela queria seguir, né, com as tarefas espirituais, mas ela não conseguia porque os apelos domésticos eram muito grandes, né? Aí uma outra senhora falou, todavia, ponderou uma das senhoras que parecia mais segura de si, sempre temos recursos e pretextos para fugir às culpas. Encaremos nossos problemas com realismo. Há de convir que, com o socorro da boa vontade, sempre lhe ficariam alguns minutos na semana e algumas pequenas oportunidades para fazer o bem. Talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas, se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Nossos atos, Mariana, nossos atos são muito mais contagiosos que as nossas palavras. Então ela fala, sim, respondeu a interlocutora, emitindo voz indiferente. Concordo com a observação. Em verdade, nunca pude sofrer a incompreensão dos meus sem reclamar. Então, veja bem, ela não conseguia viver, ela não conseguia ter a renúncia de mesmo ouvindo a reclamação do marido e das filhas, ela prosseguia com a tarefa. Na verdade, ela queria estar em acordo com todo mundo. E para a tarefa com Jesus, a gente escuta muitas coisas, né? A gente escuta muitas frases de desestímulo, né? Quando a gente fala assim, não, eu vou fazer determinada tarefa, né? Nada vai me atrapalhar nessa tarefa. Então,
vem bombardeios de todos os lados, né? E isso muitas vezes nos incomoda, mas a gente precisa prosseguir. E foi o que Maria fez, né? Ela sabia que tinha diversas tarefas, mas ali era mais importante aproveitar aquela oportunidade. E a gente precisa aproveitar a oportunidade da nossa encarnação, porque vai ter o dia que nós vamos retornar, não é, Elcimar? E as desculpas vão ser desculpas, né? Desculpa não resolve nada. A questão é aquilo lá, equilíbrio e prioridade. Não é? Quando a gente vem aqui também assumindo as tarefas domésticas, assumindo a família, assumindo tudo que é relacionado a uma casa, é muito complicado mesmo. Mas nós temos que ter prioridade, não é? E nos colocar no sentido de ter a boa vontade de cumprir a nossa obrigação aqui, como um processo reencarnatório que nós elaboramos, mas também de ter a nossa parte aí de conhecimento, de reflexão e dessa conexão com o alto, né? Não tem como separar essas duas coisas. Ilcimar, você falou no estudo também uma coisa muito legal, gostaria que você, se você pudesse repetir, quer dizer, na Fabem falando pela primeira vez, que você disse que se desencarnamos com as emoções esbaforidas da Marta, é assim que chegaremos no plano espiritual, que a gente precisa ter esse controle. Sim. Eu gostei disso que você falou. Eu já fui muito, assim, ainda sou, às vezes, muito Marta, mas já fui pior. E eu tinha uma impressão assim, gente, a hora que eu desencarnar desse jeito aqui, eu não vou parar num lugar bom, porque eu vou chegar lá desse jeito, desesperada. Não tem como se conectar com nenhum espírito que vai estar querendo me ajudar se eu chegar desse jeito. Haja vista agora, o que aconteceu conosco agora, pouco antes da reunião. Eu estou preparada aqui desde cedo, com computador, com celular, com tudo. Na hora de entrar na reunião, entrou uma função acessibilidade. Eu não consigo tirar de jeito nenhum. Eu desesperei. Na hora veio na cabeça assim, Marta, acalma, fica tranquila, porque você está amparada, alguma coisa vai resolver. E eu mexi aqui, faltando 2 minutos para as 15 horas, lembrei do rapazinho que mora aqui do lado, gritei ali rapidinho, ele também não sabia, mas ele colocou o dedo no botão lá que, pelo menos, está ainda com acessibilidade, mas o volume está livre. Então, assim, na hora que você acalma e que você ouve aquela orientação que está ali, as coisas resolvem. Então, o que nós vamos aprender é o seguinte, no terceiro, nós não vamos conseguir resolver nada, né? E nós temos que nos preparar para esse momento. E mesmo depois de desencarnar, se você desencarnar aqui na calmaria e eu chegar do lado de lá numa situação um pouco complicada, se a gente tiver essa consciência, já vai ajudar muito. Né? Só lembrar, eu sempre estou aqui, Marta, na minha cabeça. Lembrar, né, do Marta, acalma o seu coração, pode acalmar, porque tudo vai dar certo. Tudo passa, né? Tudo passa. Sim. Lucimar, essa palestra, esse estudo de Marta e Maria, porque eu tenho uma amiga muito querida e, às vezes, quando o coração de mulher, né, bate mais forte e fala assim, meu Deus, as coisas da minha casa, não estou dando conta das coisas de casa, né, porque atende uma pessoa, faz uma coisa, trabalha fora e tal, e aí você fica com aquela coisa mal resolvida dentro da gente, né, que a gente está falhando, e isso faz mal para a gente também. E aí ela sempre tenta me acalmar e fala, lembra de Marta e Maria. Você está se preocupando com coisas mais importantes. Ela tenta me consolar, ela não consegue muito não, né? Porque a culpa fica na gente. Mas ela tenta me consolar falando, olha, você está se preocupando com coisas espirituais, então, né? Enfim, mas eu preciso também o equilíbrio de Marta e Maria. Todos nós precisamos, né? Mas eu acho, eu sinto, eu percebo que a falta de espiritualidade nos leva a um vazio muito grande, e esse vazio é responsável por grandes tragédias. Então, se nós não
não desenvolvermos em nós a Maria, querendo ouvir realmente, ouvir uma palestra, ouvir um estudo, nós vamos continuar nos envolvendo em grandes tragédias, porque a depressão é uma grande tragédia, e o vazio nos leva à depressão, que dirá o suicídio, né? Então, eu penso assim que é muito importante que todos nós possamos desenvolver muito a questão da Maria, que é a questão de parar para ouvir realmente os ensinamentos, né? A gente percebe que às vezes a gente entra numa palestra de uma forma, né, Elcimar? Quando termina, se a gente realmente prestar atenção na palestra, quando termina a palestra, a gente já, né? Então, todo aquele magnetismo do palestrante, né, que se preparou e tudo mais, e também é o momento que a espiritualidade consegue fazer conexão conosco, não é mesmo? Exatamente. O problema de ser a Maria, da contemplação, de querer estudar, de querer aprofundar no Evangelho de Jesus, é o seguinte: um exemplo claro na nossa casa espírita. Toda casa espírita, não é na minha, na sua ou em qualquer outra, toda casa. Você chega lá na palestra, tem. Vou pegar o exemplo da minha última casa, 70 pessoas. Quando você chega no estudo, tem 8, 9, Triste. porque nossos irmãos ainda não estão, ou não querem, ou ainda não estão na condição de se comprometerem, porque é uma responsabilidade. É uma Né? responsabilidade. E quando a gente se compromete com a espiritualidade, é difícil de não cumprir, porque é ruim para nós, né? Porque a espiritualidade está ali disponível para nós naquele momento e você não faz sua parte. Mas, como nós somos irmãos em humanidade, nós estamos aí, cada um na sua caminhada, né? Numa trajetória, numa parte da caminhada, nós temos, então, que estar apoiando esses irmãos e a hora deles vão chegar e talvez nós também. Eu vejo esses palestrantes, esse povo estudioso mesmo da doutrina, né? Os doutores da nossa época, eu fico pensando que o dia deles não tem 24 horas. Não tem. Deve ter 8, porque eles trabalham 8, 9 horas por dia, 10 horas, eles escrevem livros, eles palestram no mundo inteiro, né? Eles fazem estudos. Então, nós ainda fazemos muito pouco perto do que eles fazem. Porque cada um no seu nível de evolução. Eu estou tentando melhorar um pouquinho e chegar um pouquinho mais longe. Mas tem os nossos irmãos que nos inspiram, que já estão lá na frente. E, com certeza, também nós estamos inspirando aqueles que estão chegando e tentando caminhar também, né? Junto com Jesus. Sim. Elcimar, você poderia falar um pouquinho do NEP para a gente? Eu falo para o João Marcos, para o doutor João Marcos, né? Ele dá palestra aqui para nós. E aí eu falo para ele que, nossa, falei, João, pelo amor de Deus, aquele povo lá estuda bem demais, estuda muito. É muito interessante os estudos do NEP, que pega o Novo Testamento e faz ligação com o que Emmanuel diz, com o que André Luiz falava, que Kardec falava. Nossa, é maravilhosa a forma de estudo dos NEPs, né? E você poderia falar um pouquinho do NEP para a gente? Posso. Não tem tanta base para falar igual o João, porque o João ele é um dos fundadores do NEP ali da nossa região, de Ipatinga. Eu, na verdade, foi ele que praticamente fundou o NEP de Ipatinga. Ele está querendo fundar, ele está me convidando para assumir um NEP aqui. Eu falei, João, tem condições, eu não tenho capacidade para isso, não. Sim. O NEP, as coisas acontecem muito por essa intuição do alto. Eu caí no NEP. Eu estava em casa um dia e falaram comigo assim, tem que fazer um estudo aqui, uma pessoa acho que adoeceu, aconteceu algum problema que a pessoa não poderia fazer o estudo e estava nos dias de entregar, que foi, inclusive, o Evangelho de Lucas. O NEP no Brasil tem feito um estudo mais profundo não, mais acessível a qualquer pessoa que leia, sobre cada passagem do Evangelho, ou às vezes até um versículo.
e nós fomos convidados para participar desse estudo. Eu entrei exatamente no Evangelho de Lucas. Nem sabia o que era o NEP. Aí me pediram o estudo, eu fiz e entreguei. Foi daí que eu conheci o NEP. Então, o NEP, na verdade, é um grupo de pessoas, geralmente espíritas ou não, porque não tem necessidade de ser espírita, que pega essa parte do Evangelho do Novo Testamento, ou do Segundo Testamento, como eles gostam de falar, e estudam mais profundamente, como se fosse um vírgula por vírgula, e compara esse estudo, geralmente, com os estudos de Emmanuel, claro, todas as obras básicas e todos aqueles que Joana de Ângeles, todos os autores espíritas que são aí renomados e respeitados no mundo inteiro, e também, o que eu acho maravilhoso, é numa comparação ou numa correspondência com o Antigo Testamento, porque na doutrina espírita a gente não tem muita essa chance de estudar o Antigo Testamento. E com isso a gente aprende assim, as raízes de Jesus. Por que Jesus fez tudo aquilo ali com base lá nas profecias dos nossos profetas, naquele sentido de eu não vim negar a lei, né? Eu vim cumpri-la, porque ele quer provar que Deus estava em todas as palavras. Então, o NEP é esse estudo maravilhoso, profundo. Se vocês tiverem a oportunidade de fundar um NEP, aí, fundem, que seja, quanto o grupo menor ou maior, o nosso NEP ele é meio diferente, porque nós temos um grupo muito grande, mas o estudo realmente faz uma grande diferença nesse entendimento desse evangelho Sim. Maravilhoso. Sim, e participando do NEP, a gente vê que a gente precisa aprender a estudar, porque quem fala ali estuda muito. E é legal que é muita gente estudando, né? Isso dá um incentivo também, né? E o Simar, a gente queria te agradecer muito pela palestra, pela sua boa vontade de estar conosco. Vamos te convidar mais vezes. Podemos? Podemos te convidar mais vezes? E agora a gente vai passar pelo momento do passe, depois a nossa reunião prossegue, reunião de radiação aos doentes. Se você puder participar, tudo bem. Caso você não possa, a gente entende, ok? Então, nós vamos partir para a prece final e depois o nosso passe. Receba o nosso agradecimento, ok? E que Deus proteja a sua casa, a sua família, seu novo lar em São Paulo. E terça-feira estamos juntas lá no NEP novamente, ok? Ok. Eu só quero agradecer mesmo de todo o coração. Muito obrigada. É uma oportunidade imensa de estar refletindo, de estar descobrindo outras nuances dentro do estudo. E o meu sentimento é de gratidão mesmo. Obrigada, gratidão pela paciência dos irmãos que estiveram aí ouvindo, porque não é fácil. Obrigada por ter tirado esse tempo. Eu só agradeço. Muito obrigada. E quando estiver aí retornando às reuniões físicas, eu vou muito em Vitória. Minha família toda mora aí. Com certeza irei conhecê-los fisicamente. Com certeza. Vai ser muito bem recebida aqui na FABEM, certo? A Rafaela, né? Tá, Rafaela mora aqui, não é isso? A Rafaela, sua sobrinha? Então, eu já falei para ela que quando retornarmos no presencial, eu quero que ela vá com a gente lá na FABEM. Isso, nós vamos sim, se Deus quiser. Obrigada, Simar. Eu vou convidar agora o Dene para a nossa prece final. Boa tarde a todos. Boa tarde, Dene. Depois de uma palestra dessa edificante de hoje, rica, que tenho certeza que ajudou muita gente, agradecer a nossa palestrante, o Simar Macedo, do NEP, Patinga. Leve a todos o NEP, nossos abraços fraternos da FABEM. Muito obrigado por compartilhar um pouco conosco. Que Nossa Mãe Maria continue iluminando teus caminhos, teus passos, por onde você passar. Que nesse dia de hoje nós podemos aprender a ser um pouco de Marta, um pouco de Maria, ajudando, amparando, socorrendo,
Do pouco que sabemos, Deus nos dará entendimento ao muito que desconhecemos. Temos que seguir forte na fé. Agradecemos aos bons espíritos que estiveram aqui hoje conosco. Nós lhe rogamos, ajuda-nos a pôr em prática as instruções que nos deram e fazer que com cada um saindo daqui sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Obrigado, Maria Santíssima, face maternal de Deus, Mãe Celeste, misericordiosa. Peço que nos dê proteção divina para a semana. Peço que proteja cada irmão que está aqui nessa sala hoje. Proteja a sua semana, proteja os seus familiares, proteja o teu espírito, fortaleça o teu espírito para que ele possa ser um guerreiro, um vencedor. A senhora que é um poste de luz em nossa escuridão, minha mãe. Nos ajude em nossas dificuldades de evolução moral. Não nos deixe nos afastar de nossos caminhos de luz. Ó Mãe Celeste, ajude todos que precisam de sua luz. Habite teus anjos, teus legionários em nossos caminhos, para que sejam sempre iluminados. Seja bem-vinda, Mãe Maior, em nossos caminhos. Seja bem-vinda hoje e todo sempre. Que assim seja. Obrigado a todos.